uma civilização que se desenvolveu no nordeste da África, às margens do rio Nilo. O processo de unificação foi bastante lento. Haviam diversos nomos. Estes nomos se unificaram em Alto Egito no sul e Baixo Egito no norte. Aproximadamente em 3200 a.C., Mênies unificou o Egito, partindo do Alto Egito, sendo então o primeiro faraó. Acerca da sociedade egípcia, convém observar que a sua pirâmide social era bastante definida e a mobilidade quase nula. O faraó, no topo da pirâmide, era o grande responsável por manter a ordem, aplicar a justiça, representar os deuses na terra. Afinal, o Egito, politicamente falando, era uma teocracia, ou seja, o poder político e o poder religioso confundem-se entre si. Abaixo do faraó vinham os principais sacerdotes. Nós podemos destacar como profundamente importante o sacerdote de Maat. Maat, a justiça, a deusa da justiça, e o seu sacerdote era o vizir, o funcionário do Estado mais importante abaixo do faraó. Destaca-se depois os altos funcionários, depois os médios funcionários, artesãos, comerciantes, na base da pirâmide, os escravos. Em uma sociedade em que poucas pessoas tinham domínio da escrita, convém observar a relevância dos escribas, responsáveis por escrever a escrita hieroglífica composta por muitos símbolos. Essa escrita, de tão complexa, só foi decodificada por Jean-François Champollion em 1822, graças à Pedra de Roseta. Portanto, ao possuírem o domínio da escrita, os escribas tinham profunda relevância para o direito egípcio, dada a escrita de contratos, registro de casos e decisões do faraó e dos seus administradores. Nós também temos uma certa relevância aos atos contratuais, né? E alguns tribunais, como o Kenbet e o Kenbet Al. O Kenbet era um conselho de anciãos responsável por decidir pequenas causas. Agora, os crimes mais graves, eles chegavam ao Kenbet At, presidido pelo próprio faraó, e também tinha a participação do sacerdote de Maat. Os acusadores e acusados representavam a si próprios, juramentados em dizer a verdade. E veja só que em acusações graves, os escribas documentavam a denúncia para guardar para outros casos. Olha só, já o surgimento de uma jurisprudência. Já no mundo pós-morte, o indivíduo era conduzido pelo deus Anubis ao tribunal de Osíris. Neste tribunal, teria seu coração pesado na balança da deusa Maat, onde seria analisado se ele havia, em vida, agido de acordo com as 42 regras da deusa, que incluíam, entre outras coisas, não furtar, não cometer calúnias e nem adultérios. Se seu coração pesasse menos que a pena da deusa, era enviado ao paraíso de Osíris. Caso pesasse mais, seria devorado pela deusa Amit, que possuía a cabeça em formato de crocodilo.
aplicação do direito estava intensamente ligada aos mitos e divindades, de tal forma que aqueles que iam contra o direito eram considerados hereges. O direito egípcio era também consuetudinário, muito influenciado pelas tradições locais e extremamente relacionado com as jurisdições, que serviam como parâmetro no julgamento de casos semelhantes. No topo da organização jurídica dessa sociedade estava o faraó, que ditava o direito por decretos reais e atuava como juiz supremo. Este, por sua vez, delegava sua justiça ao vizir, figura central na administração do país e domínio jurídico, pois presidia o grande tribunal, julgava os casos mais graves, ouvia depoimentos e proferia sentenças. Além do grande tribunal, espalhados por todo o território haviam os nomos, instâncias administrativas e judiciárias locais, que, em nome do faraó, tratavam de casos de menor gravidade, tanto civis, como as questões familiares, quanto penais, como os roubos. Estes tribunais eram presididos pelos nomarcas, e neles estavam também presentes os seros, funcionários que tratavam da questão dos impostos. Mesmo não existindo um registro de código de leis egípcio, vale ressaltar que eles foram os primeiros povos a instituir tribunais, ocupando-se que os procedimentos neles ocorridos fossem deixados escritos, o que gerava uma necessidade por numerosos escribas. Quanto ao direito contratual, este era extremamente desenvolvido, contando com documentos para venda, arrendamento, doação e fundação, o que demonstra uma civilização complexa e desenvolvida em suas instituições legais. Muito se questiona também se o direito penal no Antigo Egito se aplicava de forma cruel e severa. Os que dizem que sim, afirmam que isso seria característico de uma vingança pública, em que o Estado castigava inclusive familiares da vítima. Também eram comuns as penas de açoite, atirar o condenado aos crocodilos, trabalho forçado e mutilações, sendo mesmo as violações de contratos civis tratados como delitos penais. Em contrapartida, diversos autores defendem que a postura do direito egípcio tinha um enorme respeito para com a vida humana, sendo este ponto central em sua moral. Atestam também que a pena de morte era praticamente desconhecida, ainda que a de bastonadas fosse frequente. Egito Antigo. Sou faraó, sou faraó. Ninguém me deixa, ninguém me deixa. Sou faraó, sou faraó. Meu nome é Júlia. Eu estou satisfeito.